é a que mais transparece, que mais se destaca. Então, fiquem com esta palavra na mente, agradável, porque vamos falar muito disso nesta manhã. E já vão entender por que nós vamos dar destaque para isso. Se vocês esquecerem tudo aquilo que nós vamos refletir nesta manhã, a minha recomendação seria o seguinte: guardem este último hino, cantarolem ele durante a semana. Isso vai facilitar vocês lembrarem daquilo que for falado nesta manhã. Seguramente, palavras acompanhadas de música sempre são mais fáceis de serem gravadas. Haja visto o nosso pequenininho aí que nem sabem ler nem escrever, e, no entanto, quando se ensina para eles hinos, isto fica lá na mente e no coração deles. Pode ficar também na nossa, com certeza. Então, esmiuçando esta palavra agradável, fui olhar no dicionário o que realmente significa tudo isso. E lá encontrei alguns sinônimos que eu acho que é interessante a gente trazer à lembrança, né? Por exemplo, contentar, proporcionar um contentamento a alguém, proporcionar uma satisfação, proporcionar prazer para alguém. Com certeza, você e eu já tivemos sido agradados muitas vezes por pessoas, seja por uma palavra, seja por uma atitude, seja por um reconhecimento, por uma ajuda, por um abraço, por um beijo ou por um afago. Todos já fomos. E o que acontece quando somos alvos disso? Nós guardamos uma boa imagem, uma boa lembrança, um bom sentimento em relação a essas pessoas que nos agradam. É natural, é da vida isso, tá? E às vezes isso fica por muitos anos guardados na mente da gente e no coração, pelo fato de que alguém teve sensibilidade de nos agradar. É uma verdade, tá? Não obstante Deus ser autossuficiente em si mesmo, Ele também se agrada, muito se agrada, quando nós o agradamos, por qualquer modo. Essa é uma verdade. Gravem isso, então. Vocês já sabem disso, mas não custa dar um close dentro da nossa mente. Deus se agrada de tudo o que nós fizermos que o agrade, que o satisfaça, que cause prazer para Ele. Então, é oportuno fazermos reflexões sobre como que nós podemos agradar a Deus. Bom, você pode ter já seus próprios conceitos, mas quem sabe hoje a gente possa agregar alguma coisa. E aí teremos sido bem-sucedidos nesse propósito de refrescar e de ampliar a nossa compreensão do que seja agradar a Deus. Também é oportuno nós fazermos essa reflexão para podermos nos identificar, ou não, com aqueles que o Pai procura para ser seus verdadeiros adoradores. Na realidade, esse é o tema desta manhã. Os adoradores que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Nós precisamos verificar se nós nos identificamos com eles. E se não nos identificamos, por que não? O que nos falta? Eu estive com a minha esposa em novembro, uns 7 dias de férias, em Florianópolis, junto ao mar. Era só atravessar a rua e eu estaria no mar. E comecei a ler um livro e eu não consegui sair do sofá nesses 7 dias, não atravessei a rua. E o tema, embora não fosse diretamente esse, mas adoração, foi um tema que me fisgou nesses dias. E de lá para cá ficou comigo isso, eu não consegui mais me desvencilhar desse tema, porque descobri que acho que nunca fiz um mergulho, uma introspecção, um garimpo profundo do que significa isso. A minha oração é que essas reflexões que vamos fazer nessa manhã impactem vocês também do modo como me impactou. Tá?
porque entendo que sem isso, sem uma adequada compreensão da profundidade do que significa adorar a Deus, tudo o resto que possamos fazer fica fragilizado, fica incompleto. Essa é a minha conclusão. Então, a minha oração também é de que nós não saiamos desse culto sem termos percebido alguma mudança na nossa forma de pensar, ou pelo menos na nossa motivação, em termos de agradar a Deus. Eu disse que o título do nosso tema dessa manhã seria Os Adoradores que o Pai Procura. É isso. E nós tomamos por base um versículo muito importante, que traz palavras do próprio Jesus, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23. Lá diz: está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Como dissemos no início, é importante nós sabermos, nos identificarmos se estamos dentro dessa categoria que o Pai procura. Senão, nós precisamos tomar alguma atitude para nos encaixarmos nisso. Nessa exposição, nós vamos ver aqui onde está. Aqui. Sim, nós vamos ver coisas tais como o planejamento e o propósito de Deus em relação a essa questão de adoração. Vamos ver que adorar, basicamente, é dar prazer a Deus. As nossas opções, em termos de adoração, ou nós estamos adorando a Deus, ou a nós mesmos, ou alguma coisa, ou alguém. Então, nós precisamos ter uma compreensão ampla, profunda do que seja adoração. Queremos falar também do que significa adoração nos cultos, ainda que brevemente. Precisamos falar também dessa questão de adoração, o que significa um comprometimento profundo e autêntico. E precisamos falar também que adoração, a essência da adoração é a rendição, é a nossa entrega para Deus. Sem ela, tudo o que nós pudermos estar fazendo aqui em cima, cantando, louvando, sem a rendição, não vai ter o valor devido. E, finalmente, nós vamos, então, conceituar bem o que é adorar em verdade e o que é adorar em espírito. E, nas conclusões, nós precisamos, então, ver como adorar corretamente a Deus. Esse é o contexto geral dos assuntos que vamos abordar. Não se preocupe, vamos sair bem antes das 2 horas. Vamos tentar, primeira velocidade aqui. O Beto já nos ajudou, simplificando aqui o louvor, pelo que agradecemos. Sobre o planejamento e o propósito de Deus. O versículo base que a gente trouxe para essa reflexão está em Apocalipse 4, 11. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Então, basicamente, tudo é para o agrado de Deus. Essa palavra tudo tem que ficar ribombando na nossa cabeça para que a gente possa internalizar bem todas as verdades que queremos refletir nessa manhã. Então, se tudo foi criado, você e eu fomos planejados por Deus. Faz parte do planejamento de Deus. No planejamento dele, você e eu, então, fomos feitos para o quê? Para agradar a Deus, para o prazer dele. É outra coisa que precisa ficar bem mentalizado. Ele não precisava nos criar, não precisava. Mas decidiu criar-nos para quê? Para a satisfação dele, para o prazer dele. Então, nós existimos
para o prazer dele, para o benefício dele, para a glória dele. Essa é a verdade central das nossas vidas. No entanto, apesar de toda essa concentração no prazer de Deus, Ele nos criou um propósito de que nós viéssemos também a ser felizes, e especialmente nós viéssemos nos transformar em filhos dele, de criaturas para filhos de Deus. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Prazer. Às vezes parece que Deus não precisa de nada disso, porque é autossuficiente. Não. Ele teve prazer em planejar isso, em dar o melhor para nós, e o melhor para nós era a adoção como filhos de Deus. O resto é uma consequência maravilhosa se nós nos afinarmos com os propósitos e os princípios dele. Qual é a expectativa de Deus, então? A expectativa de que todos nós reconheçamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que nos tornemos filhos dele. Basicamente, esse é o propósito do Senhor. E como filhos de Deus, proporcionando prazer a ele, como destacado no Salmo 147, 11. 147, 11. Eu estou me afinando aí com vocês que estão na projeção, ok? Tá. Quando não tiver, dá um alô para mim. Agrade-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Feita essa introdução, vamos ver então que adorar, repetir de novo, mas com ênfase, adorar é dar prazer a Deus. Qualquer atitude, qualquer, que agrade a Deus, é um ato de adoração. Você pode estar na cozinha, pode estar no escritório, fazendo alguma coisa, e você pode dizer, vou fazer isso como se fosse para o Senhor. É um ato de adoração. Coisa boa, né? Que é tão simples assim, tão prático, tão objetivo, porque isso vai nos fazer estar lembrando a todo momento de dar prazer a Deus, em tudo. Deus colocou em nós esse impulso de querermos nos ligar a Ele, de estar com Ele. Ele colocou em nós isso. Adorar, portanto, deveria ser tão natural como comer, beber, respirar, etc. Porque está em nós isso. A razão pela qual Deus nos fez assim é que Ele anseia, olha bem, Ele anseia por verdadeiros adoradores. Pessoas que têm como princípio principal das suas vidas agradá-lo. Então, essa questão de o adorar, ela precisa ser uma coisa sistemática e permanente. Não é só os domingos, não é só 1 hora por dia ou 2 horas, mas estar com isto embutido em nós como razão de vida, onde tudo o resto pode ser simplesmente, deve ser uma consequência deste sentimento, dessa disposição. Por consequência, o nosso propósito deve ser viver para o prazer de Deus. Todo o tempo. É assim mesmo. Sendo este o propósito básico das nossas vidas, a pergunta então que nós poderíamos fazer, mas onde fica o nosso prazer? Se é viver todo o tempo para o prazer, onde fica o nosso prazer? Vamos responder. Quando Ele nos planejou, Ele também nos planejou para que nós tivéssemos prazer, tanto que nos deu 5 sentidos, emoções, pelos quais nós possamos apreciar a vida, apreciar do bom sentido. Mas o seu propósito principal é de que venhamos a apreciar a vida com nossas melhores e legítimas emoções e sentimentos. Quando vai acontecer isso? Grave, quando estivermos
vivendo para o prazer dele. Quando estivermos vivendo para o prazer dele, nós vamos experimentar imediatamente uma satisfação que nada no mundo pode nos dar. Nenhum entretenimento é capaz de se rivalizar com esse sentimento de Deus. A nossa lógica humana não concorda com isso, mas o Espírito pode nos convencer disso. Viva para o prazer de Deus e você vai experimentar uma alegria indizível. Então, quando estivermos vivendo para o prazer de Deus, é que encontraremos a autêntica felicidade. A nossa felicidade não é para ser buscada objetiva e diretamente. Ela se oferece na medida em que buscamos o prazer de Deus. Simples. Busque o prazer de Deus e você vai encontrar prazer independente das circunstâncias. Então, nós falamos no início de que nossas opções são 3, pelo menos. Ou estamos adorando a Deus, ou a nós mesmos, nosso eu, ou alguém, ou alguma coisa que nos prende, que nós somos obsessivos por ela. Tá? Essas 3 opções. A realidade é que nós adoramos a quem? A quem nós servimos, a quem nós agradamos. É isso, esse é o nosso Deus. Né? Se não estivermos agradando a Deus, estaremos agradando a nós ou a outra. Não tem outra alternativa. Sabemos que adorar a quem não seja Deus é simplesmente rebeldia, é idolatria. São sinônimos aí. Rebeldia e idolatria são equivalentes. Não estamos fazendo isso, somos rebeldes. Sabemos também que os que praticam tal loucura, tal rebeldia, não têm parte com Deus, nem aqui e nem depois, nem herdarão o seu reino. Isso está lá em 1 Coríntios 6:9. Então, estamos diante de uma questão que exige um posicionamento pessoal nosso, extremamente sério, ligado ao nosso destino, aqui e depois. Não tem como fugirmos disso. Por tais afirmações, nós precisamos ter uma compreensão o mais ampla possível do que significa adoração. Não podemos passar batido, adoração. Não, calma. Vamos olhar ponto por ponto o que ela significa e o quanto isso tem que refletir as nossas vidas. Adoração, claro, inclui vários elementos, como música, cânticos, orações, cerimonial, ceia e outras manifestações. Tudo isso está embutido, está incluso em adoração. Todavia, e o Beto hoje destacou muito bem nas suas referências aqui, com muita propriedade, a adoração vai além dessas manifestações. A adoração é tudo o que agrada a Deus, por mais simples que seja. A adoração principalmente pressupõe rendição a Deus, comprometimento de vida com os propósitos de Deus. Terceiro, servir a Deus com integridade, em tudo e em todo o tempo. Em tudo e em todo o tempo. Isto é adoração. Isto é estar determinado a entregar as nossas vidas, servir a Deus. Fora isso, é apenas um arremedo de alguma coisa que não é adoração. Adoração, então, deve ser a nossa vida, um estilo de vida. Precisamos estar em todo o tempo pensando nisso e refletindo isso nas nossas palavras, na nossa atitude, no nosso trabalho, enfim, aonde estivermos atuando. Uma palavrinha sobre a adoração nos cultos, que é importante. Estamos aqui hoje no culto, mas é importante, ao refletirmos sobre isso, trazer uma passagem lá de Isaías 29, versículo 13, que diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Que esta palavra de Deus aqui, registrada por Isaías, fique longe de nós, que não nos atinja, que nós não sejamos, que não venhamos a refletir esta atitude, cantar com os lábios e o coração distante. Não estou nem pensando no que eu estou cantando e não estou afim de toda essa rendição aí que o Ruth está falando. É muito importante que nós tenhamos isso presente. Tudo que for feito para agradar a Deus será adoração, música, pregações, orações e até um reverente silêncio. O pastor pode pedir a nós que nós nos aquietemos, reflitamos, pensemos em Deus, peçamos pedir perdão, pedir por misericórdia, fazer promessas. Tudo isso é adoração quando é sincero. Então temos que pensar que às vezes um silêncio reverente na igreja pode ser uma boa coisa. Quando a gente diz que todas as nossas manifestações têm que estar direcionadas para Deus, talvez possamos trazer um exemplo do tipo assim: convidamos alguém para vir aqui fazer um solo, seja cantado, seja de um instrumento, mas se ele subir aqui para enaltecer apenas a sua virtude, a si mesmo, ele não está adorando. E às vezes a gente nem conhece o coração dele, não sabe se é ou não é, mas ele sabe, e Deus sabe. Então nós temos que ter um cuidado muito grande em toda manifestação, seja qual for, inclusive de ordem espiritual, como essa de vir aqui, vir com o coração rendido, disposto a agradar a Deus, enaltecer a Deus, e não a nós mesmos. E não vamos nos enganar. A vaidade, ela está agarrada em nós como se fosse um siamês, entende? Que não desgruda da gente, está toda hora tentando para que, não, o teu eu e tal. E a gente precisa lutar contra isso, porque senão rivaliza com enaltecer a Deus. Sabemos disso, mas eu acho que é importante referir isso para a gente se lembrar. Então, sendo que devemos agradar a Deus e não a nós mesmos, não o adoramos para a nossa satisfação. Não o adoramos para a nossa satisfação. Mas esta satisfação virá de forma legítima quando decorrer da nossa intenção de agradar a Deus. É sempre um reflexo, é sempre uma consequência. Ela não vem antes, ela vem depois e vem automaticamente. Com certeza que vocês já tiveram experiência nesse sentido e deve estar sublinhando. É assim, busque Deus e a satisfação virá. Claro que há outros elementos do culto, ainda que não sejam direcionados para Deus, e sim aos irmãos ou a outros, enfim, a outra necessidade, são legítimos, contanto que ocorram com o espírito de agradar a Deus. Sempre para Deus. Sempre para Deus. Eu não vou agradar alguém para ficar bem no retrato com ele, não. Eu agrado alguém para agradar a Deus. Por consequência, eu tenho satisfação e o meu irmão, ou quem quer que seja, também terá. Nós falamos em comprometimento. Por que essa palavra é importante e deve ser trazida aqui nas nossas reflexões desta manhã? Nós não devemos adorar a Deus naturalmente só nos cultos, uma vez por semana. Nós temos que estender a nossa oração a todos os momentos do nosso dia. Nós precisamos prestar atenção no nosso dia a dia, em que haverão vários atos diários que vão nos ensejar a possibilidade de fazer esse agrado a Deus. E com isso nós vamos estar nos certificando de que o que estamos realizando é para agradar a Deus. Sempre com o propósito. O propósito sempre tem que estar antes da ação, para que nós não sejamos enganados, nos enganar a nós mesmos, que podemos estar fazendo muitas vezes por mera vaidade. Como é que nós podemos começar o dia, então? Alguém já disse que ninguém
deve ver o rosto dele antes que ele veja o rosto de Deus. Deus veja o seu rosto de manhã. Lançar imediatamente uma oração simples, 3 ou 4 palavras de louvor, de agradecimento pela vida que estamos recebendo. Imediato. Mais tarde pode fazer um devocional, mas primeiro lançar esta saudação, esse bom dia, esse agrado, causar este prazer para Deus. Despertou e já está agradecendo pela vida. É tão simples, né? Um pedido para que Ele nos guie, nos oriente, pode vir imediatamente na manhã. Me guia, me oriente, me capacite. Agrada a Deus? Com certeza. Se vem do coração, é ótimo. Tá? E acho que caberia, sim, nesse lançar de palavras iniciais, uma afirmação de que nós queremos viver aquele dia para agradá-lo. Vai causar satisfação em Deus? Mas com certeza que sim. É simples, mas é o que Deus espera de nós. Dessa questão de comprometimento, nós precisamos viver o nosso dia a dia lembrando que o Espírito Santo está em nós, está hospedado em nós, faz parte da nossa vida. É possível que a gente acorde e vá dormir sem pensar uma vez que tem alguém conosco. Esse alguém não é nada mais, nada menos de que o Espírito Santo. E a gente pode não estar lembrando disso. Como é que nós podemos agradar a Deus se nós não lembramos que tem alguém? Experimente andar com alguém durante o dia, seja quem for, e ele não diz bom dia para ti, não fala nada, não comenta nada, não conversa, ignora você. Nós podemos estar fazendo isso. Isso não pode agradar a Deus. Então é uma coisa simples, mas eu não sei da sua experiência, mas eu já passei muitas vezes um dia inteiro e não me lembrei que o Espírito Santo estava em mim. Depois, no final do dia, eu digo, mas o que eu fiz? Como é que eu posso ser indiferente? Como é que Ele pode se agradar de mim com essa indiferença? Não pode, não pode. Ok. Então, eu acho que vivendo dessa maneira, nós estaremos trazendo uma certa blindagem para espiadelas em imagens na televisão, em revistas, seja onde for, coisas ruins que não agradam a Deus. Estaremos lançando fora também pensamentos que nos induzem a pecar, assim como brincadeiras ou piadas, citações de palavras torpes, porque são incompatíveis com a companhia que está comigo. Ele não quer ouvir isso, ele não quer ver isso. E se eu quero agradar a Ele, eu tenho que romper com essa coisa ruim que tantas vezes, ou pelo menos todas as horas do dia, Satanás está querendo inocular em nós, nos influenciar para que pensemos nisso. Só dá uma espiadinha. Não dá espiadinha. Fica longe da fronteira, do precipício. Outro dia nós ouvimos aí um turista lá em Torres, né, que pegou uma flor e foi jogar para Imanjá. E o resultado foi que ele foi junto com a flor entregar pessoalmente. Sabem disso, né? Estava no jornal. Ele escorregou e foi junto com a flor. Tá? Então, eu diria assim, por que ele caiu? Porque ele se aproximou demais do precipício. Não devia, tinha orientações, não cheguem próximo, chegou. Essa também pode ser uma experiência da nossa vida. Fiquemos longe do precipício, né? Adoração, portanto, não é apenas uma parte da nossa vida. Adoração deve ser a nossa vida, um estilo de vida, bem acentuado, bem reconhecido. Vejam os seguintes 2 textos. Salmo 113, 3. Diz lá, cantem glória e louvem o Senhor. Desde quando? Desde o nascer do sol até o pôr do sol. Quando é isso? Todo o tempo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Registrado em 1 Coríntios 10, 31. É tudo
Né? É todo o tempo. É essa compreensão que nós temos que ter. Isso não é cansativo, isso não é exaustivo, é esta fórmula que nos dá satisfação, porque, em primeiro lugar, satisfazemos a Deus. Pronto. Mas esse comprometimento que nós estamos falando aqui não vai acontecer se não houver uma rendição de vida. É isso que nós queremos tratar agora. Em suma, a rendição, ela é a essência, é a base, é o denominador comum da adoração. Sem rendição, convençamos-nos de que não há adoração. Há alguma coisa parecida com adoração. Sem rendição, não há adoração. Romanos 6:13 diz: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Para fazer o que é direito, nós precisamos nos entregar. Nós precisamos ter como alvo principal adorar a Deus. A pergunta que nós precisamos fazer, desculpe, irmãos, se eu sou incisivo, mas nós estamos aprendendo, estamos reforçando o que temos aprendido. É esta pergunta: você já se rendeu ou ainda não está rendido? Qual é a sua situação? Para nós nos identificarmos se somos verdadeiros adoradores, nós precisamos nos situar onde estamos. Tá? Então, as considerações que eu vou trazer agora a seguir abordam essas duas possíveis situações. E você precisa necessariamente se identificar onde você está e ver o que precisa ser feito. Então, a primeira coisa é entendendo bem os efeitos da rendição. Romanos 12:1 diz assim: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não precisa ser mais claro, né, irmãos? A verdadeira adoração a ser oferecida a Deus é o nosso oferecimento de vida. Tá? Então, a resposta natural esperada por Deus das nossas vidas é que nós nos rendamos. Nos rendamos ao quê? Número 1, o maravilhoso amor, a misericórdia de Deus, evidentemente, e também a conclusão de que nada pode haver melhor do que se confiar aos cuidados de Deus. Quer andar sozinho por conta própria? Não faça isso. Se entrega para Deus e Deus vai providenciar o melhor para você, para mim, de acordo com o que Ele sabe que é melhor. Outra coisa, a adoração, portanto, é um oferecimento e uma entrega. Quer dizer, você oferece, mas tem que entregar. Né? É isso. Mas para que isso tudo possa acontecer, nós precisamos trazer a lembrança de que existem pelo menos 3 barreiras. 3 barreiras para nós fazermos uma total rendição. O primeiro deles é o medo. A segunda barreira é o orgulho. E a terceira, por incrível que pareça, é a falta de compreensão do que seja a rendição. Eu tenho medo. O que Deus vai aprontar comigo se eu me render totalmente? Pode vir. Você não vai formular nunca essa pergunta, essa afirmação verbalmente, mas ela pode estar lá no seu subconsciente. Então vamos ver rapidamente o que significa cada uma dessas coisas. Medo, posso confiar em Deus? É uma pergunta. Eu posso confiar em Deus? Por certo que sem confiança não há como se render a Deus. Tem que ter a confiança. Não há como confiar em Deus até que, quando o conheçamos melhor. E para conhecê-lo, precisamos, dia a dia, andar com Ele. E aprendendo, andando pelo caminho, ver o que Ele nos ensina. Na sua palavra e na comunicação do Espírito.
Então, quanto mais conhecermos como Ele nos ama, como Ele tem propósitos bons para nós, menos medo teremos, com certeza. E então poderemos mais facilmente nos render a Ele. Porque está escrito, em relação ao medo, o verdadeiro amor lança fora o medo. Fácil de guardar. Vamos guardar isso, porque isso nos ajuda a sermos disciplinados, coerentes, determinados a entregar tudo para Deus. Precisamos nos convencer, nessa questão da rendição, quanto Deus nos ama. Como é que Ele mostra isso para nós? Refletindo, por exemplo, nessa passagem de Romanos 5:8, onde diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quem ainda não conhece o Senhor e olha para esse texto diz: nossa, houve um propósito tremendo aqui, ainda que nós éramos, eu sou pecador, e Deus demonstra esse amor para mim, independente do que eu ainda fiz. Agora cabe a mim responder a esse amor, né? E se ainda tivesse alguma dúvida naqueles que estão claudicando entre se render ou não, vamos olhar para a cruz. O que foi feito lá? Vamos refletir sobre essa atitude de Deus de sacrificar o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna aqui e para sempre. É demais isso. Como isso não pode tocar o espírito de alguém, como isso não pode mexer com a pessoa, mas é aí que nós temos que apresentar o Evangelho com essa crueza e com esta maravilhosa proposição de Deus, né? A segunda barreira é o orgulho. No Éden, Satanás diz assim: vocês serão igual a Deus, se comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Iguais a Deus, autonomia, soberania, tomar decisões próprias, independente dos propósitos de Deus, independente do que Deus oferece. Quero ser autônomo, ser igual a Deus, coisa horrível, né? Então, esse desejo de estar no controle completo, ele ainda está presente em nós. Começou no Éden e continua. Nós temos que nos lembrar disso, não podemos esquecer. Queremos ser iguais a Deus em termos de decisões, não buscamos a aprovação dele. Aliás, às vezes a gente faz os planos e pede que ele aprove, em vez de perguntar para ele: qual é teu plano? É isso que eu vou querer. É sutil, mas precisamos atentar para isso. Às vezes nós queremos ter tudo e ser tudo o que queremos, e assim estaremos idolatrando o nosso eu. Não estamos buscando a vontade de Deus. Deus pode ter outros planos para nós. A verdade é o seguinte, irmãos: a frase ela é dura, mas precisa ser lembrada. É a seguinte: quando nós tentamos ser igual a Deus, ter a autonomia de Deus, nós ficamos mais parecidos com Satanás. Nós não nascemos para sermos independentes, nós nascemos para sermos dependentes, submissos, agradáveis aos propósitos de Deus, agradáveis a Ele. Esta é a verdade. Então, vamos ter cuidado com isso que nós estamos olhando em termos de orgulho. Talvez nós precisamos aceitar racional, emocionalmente, as limitações que Deus permite que nós tenhamos. Muitos de nós têm vários tipos de limitações, alguns mais, outros menos. Em outras palavras, nós não podemos nos irritar, nos ressentir, ficarmos contrariados, porque não somos, ou não possuímos, não temos o que gostaríamos de ser ou de ter. Não somos, não temos, por alguma razão, talvez até por responsabilidade de atitudes nossas, ou por propósito de Deus, não sei. Mas nós precisamos adotar uma premissa diferente do que estarmos querendo ser independente de Deus. Talvez alguma frase como esta: eu só preciso de Deus e daquilo que Ele me dá. Eu só preciso de Deus e daquilo que Ele me dá. Com isso, eu vou em frente. Com isso, eu estou com Ele e não abro. Tudo que Ele quiser me dar, é isso que eu preciso, é isso que eu quero.
Uma frase simples, um posicionamento simples, mas profundo. A terceira barreira é a falta de compreensão. Talvez nós não tenhamos feito ainda uma reflexão profunda, uma garimpagem profunda do que significa realmente a rendição. Não é desistir de um raciocínio lógico e nem é suprimir a nossa personalidade. Não é uma coisa obtusa, não é uma coisa consciente. Nós temos que aceitar que Deus quer usar a nossa personalidade que Ele mesmo nos deu. Ao nascermos, nós ganhamos uma personalidade. Caráter você pode mudar, de acordo com mas personalidade foi dada por Deus. E esta personalidade, é muito interessante isso. Quanto mais Deus assume o controle sobre nós, mais autênticos nós nos tornamos. Porque seremos aquilo que Ele planejou, que Ele idealizou para nós. Ele vai usar a personalidade nossa com toda a sua força possível, claro que com o auxílio, a capacitação do Espírito Santo. Mas é notável ter uma percepção dessa, que nós podemos ser pequenos aos olhos dos outros, mas grandes diante de Deus, pelo prazer que nós buscamos proporcionar para Ele. Mas nós temos que ter um cuidado nessa questão de estarmos nos rendendo, porque ela tem um aspecto muito prático, não é apenas chamar Ele de Senhor, né? Mas submeter-se ao seu comando. E nos seguintes textos, é o próprio Jesus que nos adverte disso. O primeiro deles diz assim: e por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Não adianta bater no peito, né, irmãos? Senhor, Senhor. Mas não estou fazendo o que Ele me pede, não busco o que Ele quer que eu faça. Não tem nenhuma intimidade, nenhuma reflexão mais profunda com Ele. Não adianta. E o segundo, mais incisivo ainda, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Pronto. Mas não precisava ser dito. Vejam, irmãos, quantas citações nós temos em torno deste assunto de comprometimento, rendição, a compreensão efetiva da adoração. Está tudo lá. Com certeza que a maior parte de nós aqui já olhou todos esses textos, mas quando você reúne tudo isso de uma forma ordenada, você começa a olhar, nossa, né? Consegui ver o corpo inteiro aqui, de todas as demonstrações, as reflexões que importam fazer em torno desse assunto, que é fundamental para a nossa vida, né? Bom, vamos para as conclusões, então, sobre a rendição. Já dissemos que todos nos rendemos a alguma coisa, né? Ou alguém, ou às opiniões de alguém, ou às expectativas de outros, ao dinheiro, à amargura, à tristeza, ao medo, ao orgulho, seja o que for. Ou talvez ao nosso ego, ou finalmente, tirando tudo isso fora, ao nosso Deus. Fomos feitos para o quê? Para adorar a Deus. Se fracassarmos e nos submetermos a Deus, criaremos outras coisas para as quais entregaremos as nossas vidas. E esses serão os nossos ídolos. Esse é o cuidado. Tá? Somos livres para escolher a quem queremos nos entregar, a quem vamos nos entregar, mas não seremos livrados das consequências da nossa escolha. Para aqui e para depois. Render-se, portanto, a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única a ser vivida. Todas as outras levam à frustração, decepção, em alguns casos até à autodestruição. Precisamos reconhecer que o nosso eu é o maior obstáculo de todas as barreiras para a nossa rendição a Deus. Os obstáculos em nós mesmos se revelam sob vários aspectos: teimosia, orgulho, ambições, mágoas, fraquezas, costumes, sonhos, traumas, etc., falta de perdão, enfim,
é uma coleção de coisas ruins, né, que atrapalham e que alimentam o nosso eu para que nós não nos rendamos adequadamente. O nosso eu precisa ser destronado pelo arrependimento e pela determinação de colocar Deus na base e no centro de nossas vidas, para deixarmos de fazer o que nos agrada e para viver para o agrado de Deus. Confiar plenamente que a rendição a Deus nos proporcionará a melhor forma de vida é o que tem que estar presente nas nossas mentes. E eu pergunto então para nós agora, como é que se processa a rendição a Deus? Como é que acontece isso? Já vimos que precisa render, mas como é que se processa? Vamos lá. Lucas 9, 23 diz assim: se as pessoas querem me seguir, é a palavra de Jesus, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Não precisa ser mais claro, né, irmãos? Essa é a fórmula. Como que eu vou me render? Tá? Como é que se processa? Então nós temos que aqui trazer uma conscientização e ao mesmo tempo um desafio para nós. Você já teve um momento efetivo de rendição, nesses termos, de forma absoluta? Está enredado ainda em algumas coisas que o teu eu realimenta a cada dia e que não te deixa aproximar desse comprometimento, dessa rendição? Pensar sobre isso. Você está se debatendo ainda e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer o que quer com a sua vida? Que você foi criado para o prazer dele? Uma pergunta intrigante. Essa é muito intrigante. Eu ouvi isso já muitas vezes. Eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviu isso? Ou talvez você já tenha dito isso. Eu tenho o direito de ser feliz. Ou você tem prioritariamente a ideia de que tu tens a obrigação de agradar a Deus e então sim ter a expectativa do que Deus lhe concederá? Sobre esta afirmação de que eu tenho direito de ser feliz, eu já vi muita gente se enterrar com mão e cabeça e tudo, porque foi atrás do que o seu coração pede, do que a sua vaidade, o seu orgulho, o seu desejo de ser ou de ter aquilo que Deus não lhe deu, e que ele nem sabe se Deus quer lhe dar ou não, mas ele define que sim. Então ele vai atrás disso, e o resultado disso é um desastre. Então, como é que nós podemos saber se estamos efetivamente rendidos? Uma análise. Tá? Quando tenhamos adotado uma posição perante Deus, mais ou menos assim. Vou aqui idealizar um tipo de manifestação que nós poderíamos adotar. Não é uma oração, não está em lugar nenhum da Bíblia, mas uma coisa criada, que diz assim: diante de todo o escopo de vida que nós podemos ter. Pai, se este problema, esta dor, esta doença, ou essa circunstância que está acontecendo comigo é necessária para a tua glória e o teu cumprimento do teu propósito na minha vida, ou na vida de outra pessoa, se é isso, por favor, não afaste isso de mim. Cumpra o teu propósito previsto para a minha vida. Entenderam? Deus é o dono das circunstâncias. Se Ele nos permite alguma circunstância, por qualquer razão, ainda que nos desagrade, mas faz parte do propósito de Deus, nós temos que aceitar. Nós temos que nos submeter. Nós temos que nos agradar do propósito dEle. É possível que muitas vezes, em fazendo isso, Deus muda a nossa sorte, como mudou a sorte de Jó. Eu só te conhecia de ouvir. Nós precisamos conhecer Deus realmente de forma completa. Por que nós fizemos esse tipo de declaração, essa suposta declaração aqui, para a gente analisar? Porque Jesus deu exemplo. Vejam lá a passagem onde diz: Pai,
se for do teu interesse afastar este sofrimento, então afasta-o, por favor. Porém, se o contrário cumpre o teu propósito, este também será o meu desejo. Aqui está um exemplo. Jesus no Horto das Oliveiras, orando, vendo o sacrifício pelo qual ia passar, gotejando gotas de sangue, mas não titubeou entre que fosse feita a vontade dele e a vontade do Pai. Esse é o nosso exemplo. Por que para nós seria reservado algo menos que isso? Não existe isso. É essa dependência, é essa vontade de acertar com o propósito de Deus. É isso que Deus nos propõe. Tá? No meio da dificuldade, seja qual for dessas circunstâncias que nós possamos dizer, não afaste de nós, no momento que nós aceitamos os desígnios de Deus, haverá uma satisfação em nós que o mundo não consegue dar, mesmo quando nós estamos experimentando as melhores das circunstâncias. Tá? É só a satisfação de estar agradando a Deus que realmente acalma o nosso coração, ainda que tenhamos que passar por dificuldades. Essa é uma verdade. Tá? Bom, se você ainda não se rendeu, à luz de todas essas reflexões, não espere mais. Tome uma decisão, decida-se. Decida-se hoje. Por que não? Porque amanhã. Entende? Deus está esperando por isso, para você ser uma pessoa que o agrade inteiramente em todo momento. E agora chegamos então, ainda não ao final, mas quase lá. O que é adorar em espírito e em verdade? Afinal, o que é? Vamos lá. Já que nós examinamos agora as premissas básicas, né, sobre comprometimento, rendição, agradar a Deus, então vamos lá. Nas palavras de Jesus que já dissemos inicialmente, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Então, o que é adorar em espírito? Vamos lá. É bem simples e bem rápido, bem conciso. Adorar em espírito é uma adoração relacional, que advém da comunhão com Deus, só possível através da relação com o Espírito Santo que está em nós, que está hospedado em cada pessoa que tenha recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador. Relacional. Espírito com espírito. Romanos 8, 26 nos dá a certeza disso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está conosco, Ele é nosso parceiro na identificação do que é bom, do que é agradável a Deus, do que Deus espera de nós. Ele nos capacita a ser e a fazer tudo isso. É o nosso companheiro, nosso parceiro idôneo, entende? Isso, convivendo com Ele, longe daquilo que eu disse antes, de passar o dia sem lembrar que Ele está comigo, consultando Ele a todo momento, por que não? É uma sensação maravilhosa estar pensando a todo momento que alguém está comigo me instruindo e que sabe o caminho, sabe a vontade do Pai. Coisa boa, extraordinária, é isso. O que é adorar em verdade? Em primeiro lugar, é adorar o que Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará. Está fazendo também, né? É uma adoração que, longe de ser qualquer simulação, de se ajoelhar e fazer a impressão de que está orando, na realidade está com os pensamentos lá no almoço, lá, quem sabe na janta já, né? Não, é adorar na forma que Jesus orou ao Pai enquanto Ele esteve aqui. E se nós orarmos todas as vezes que Ele separou um tempo para isso, lá nós vamos ver uma forma adequada de como nos relacionar com Deus. Adorar em verdade. Adorar a Deus de todo o coração só pode ser feito com a ajuda do Espírito Santo. Vamos nos convencer disso. Só com a ajuda do Espírito Santo é que nós conseguimos fazer uma adoração em verdade. E por óbvio, né, não precisamos estar em nenhum lugar, não precisamos estar aqui, podemos estar em casa, em qualquer lugar, no carro, no ônibus, onde quer que seja, podemos estar nos lembrando de Deus e oferecendo tudo e qualquer coisa para o agrado dele. Vai ser ótimo. Vamos experimentar uma sensação de céu, né, em nós, porque estamos
convivendo com uma das pessoas da Santíssima Trindade. Concluindo esta questão de adorar em espírito e em verdade, temos que dizer que isto é que será o nosso culto racional. Este é o nosso culto, adorar em espírito e em verdade. Porque neste está compreendido dois aspectos principais: oferecer-se e exaltar a Deus. Oferecer-se e exaltar a Deus. Quer dizer, oferece para o serviço e enaltece Ele, para a glória dEle, para o agrado dEle. Sempre assim. Romanos 12:1, de novo, vamos repetir porque é importante. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Ao ler esse versículo, precisamos lembrar disso: oferecer-se e exaltar. Os irmãos me dão mais 5 minutos, eu prometo que vocês não desmaiam, tá? Eu vou chamar a atenção para algumas coisas aqui importantes, que não podemos encerrar esse sermão sem falar sobre isso, tá? Os adoradores que são procurados por Deus, quem são eles? Ele está procurando por você, por mim, tá? Precisamos vislumbrar, como estamos fazendo hoje, que a verdadeira compreensão do que é adoração. Existe uma concepção equivocada do que seja adoração. Não podemos pensar que somos adoradores pelo simples fato de cantarmos hinos aqui, ou algum instrumento, ou pelo simples fato de participarmos de um culto. Isso não quer dizer que sejamos. Mas Deus está à procura apenas, não está à procura apenas de cantores e músicos, etc. Ele quer alguém que entregue o coração, o seu coração. Vejam bem, se Deus fala que está à procura de verdadeiros adoradores, o que significa isso? Que existem pseudos adoradores, falsos adoradores. E aí que vem a preocupação de nós nos questionarmos: eu sou verdadeiramente um adorador ou eu sou um arremedo? Eu preciso me identificar, preciso tomar uma decisão. Eu não posso ser um pseudo adorador. Se ele está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Que Deus nos livre de sermos isso. Então devemos abrir nosso coração e permitir que o Espírito de Deus fale conosco através da sua palavra, que nós estamos vendo aqui, a fim de que o Pai encontre em nós amor, devoção, gratidão, temor, entrega e exaltação. É isso que nós precisamos. Nós teríamos ainda um módulo bastante expressivo para destacar como que se caracterizam os verdadeiros adoradores. Nós não vamos poder ver isso nessa manhã, porque eu roubaria de vocês mais uns 15 minutos e eu não vou fazer isso com vocês, entende? Mas o que foi visto já será suficiente para as nossas reflexões. Vou concluir dizendo o seguinte: vocês estão lembrados daquela passagem de Isaías em que ele teve uma visão do céu e ficou tão impactado que ele gritou: ai de mim! Ele achou que ia morrer. Ele não conseguiu absorver aquela visão que ele teve do céu. Não conseguiu. E gritou: ai de mim! Aí Deus faz uma pergunta, não para ele, faz de um modo geral: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías respondeu: envia-me a mim, envia-me a mim. Mas ele está perguntando para nós também hoje: você quer ser um enviado meu, uma testemunha minha? Alguém que mostra que tu se agrade de mim, que tu faz, que tu queres o meu propósito? Está perguntando para nós.
Mas eu creio que todos nós temos que ter uma visão de Isaías. Não naquela extensão, um milagre como aconteceu, mas algo que a nossa comunhão com o Espírito Santo pode nos trazer, pode nos ensejar. Porque sem esta visão do depois, e podemos, por exemplo, se você ler Apocalipse, você vê o que vai acontecer lá quando houver o julgamento, onde os anciãos estarão depositando as suas coroas diante de Jesus, enaltecendo. Se eles conseguiram alguma coroa, foi por causa da atuação do Espírito Santo neles, entregando isso, ter dessa visão do céu, trazer esta visão para o dia a dia e vivermos esta visão todos os dias nas nossas vidas, agradando a Deus de um modo como Ele espera que nós o agrademos. Trazer a visão do céu, e a visão do céu está na palavra. A visão está na palavra. Moisés teve a audácia de pedir que Deus desfilasse a glória, queria ver a glória de Deus. E Deus disse: quer ver a minha glória? Vou te mostrar. Mas passou de relance, porque senão ele não ia aguentar. Apavorado com o que ele viu. Mas Moisés, com essa visão, assim como Isaías, nunca mais foram os mesmos. Tanto é que quando Moisés ouviu de Deus que ele iria morrer, que ele não ia entrar na terra prometida, qual foi a reação dele? Ele chorou? Moisés não chorou. Sabe o que ele disse? Vou lembrar. Senhor, quem vai guiar teu povo? Temos que nomear outro. Ele se preocupou com o povo de Deus. Ele se preocupou com a visão que Deus tinha em relação à promessa da terra prometida. Ele estava incorporado na ideia de Deus, do propósito de Deus. Não chorou, aceitou. É isso que nós precisamos, aceitar os desígnios de Deus para agradar a Deus. E aí nós estaremos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Uma visão do céu vai nos ajudar. Termino lembrando algo, além disso que nós cantamos no início, né? O Senhor nos dá palavras aos nossos lábios. Me ocorre aqui trazer a lembrança, um convite do Senhor, que está lá em Apocalipse, que de novo é uma visão do céu, né? Trazer para nosso dia a dia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, pode-se dizer, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. O convite é para todos nós. Não é só para os que estão rendidos, para continuarem rendidos, aproveitando da comunhão com Deus, agradando a Ele. Guardem essa palavra, agradar. Com isso nós encerramos as nossas reflexões, rogando que Deus abençoe cada um de nós, nos ajudando a reter essas verdades e que por elas possam produzir frutos tremendos de agrado a Deus. Amém, irmãos?